Uma série de assassinatos aparentemente sem motivos e nem conexão entre eles é investigada por uma jovem estudante que descobre uma lista do horóscopo chinês com o ano de nascimento dos falecidos e através dessa pista pode desvendar quem é o assassino, por que ele comete tais crimes e quem será a próxima vítima. Muito bom estar com você. Ok. Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações! Bem-vindo ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Hoje é dia de relembrar uma das melhores novelas da década de 1990 e uma das melhores novelas da história da nossa TV, A Próxima Vítima. O autor, Silvio de Abreu, já tinha em seu currículo 10 novelas de sua própria autoria, ou melhor, que ele assinou a autoria da produção, porque até então a sua última novela, que coincidia com a primeira, tratava-se da adaptação de Éramos Seis, o livro de Maria José Dupré, publicado em 1943. E coincidentemente, essas duas novelas não passaram na Globo. A primeira foi produzida pela TV Tupi, em 1977, e a segunda pela SBT, em 1994. As 8 restantes todas passaram na Globo. Silvio de Abreu estava acostumado a escrever comédias, mas como Deus nos acuda, de 1992, não se saiu tão bem quanto esperado. A sua ida para o SBT foi primordial para ele repensar a sua maneira de escrever. Então optou por construir uma história de suspense policial com um truque que sempre funciona, ou quase sempre, o quem matou. Mas ao invés de o telespectador ter que esperar até o último capítulo para descobrir quem era o assassino, ele era estimulado durante toda a novela, porque Silvio de Abreu prometeu pelo menos uma morte para cada mês de novela. E como as novelas duravam, ou duram, em média 7 meses, a tal lista do horóscopo chinês tinha 7 vítimas. Mas foram 7 mesmo os que perderam a vida? Eu vou te contar. Se essa é a sua primeira vez aqui, bem-vindo. E se você já passou por aqui, mas ainda não se inscreveu, inscreva-se, não custa nada, e assim você me ajuda a fazer este canal crescer. E se você acha que esse youtuber merece uma ajudinha através de todos os meios que tem aqui no YouTube, eu aceito. Inclusive, nós temos um clube de membros, onde os inscritos recebem com antecedência os vídeos do canal, além de vídeos extras, por um valor simbólico. É um custo bem baixinho mensal. Eu espero te ver por lá também. A Próxima Vítima estreou no dia 13 de março de 1995, foi escrita por Silvio de Abreu com direção geral e núcleo de Jorge Fernando. Contou com as participações de Tony Ramos, Susana Vieira, José Wilker, Aracy Balabanian, Cláudio Hanna, Natália do Vale e Cecil Thierry nos papéis principais. Silvio de Abreu gosta de ambientar suas tramas em São Paulo e colocou como principal núcleo do folhetim uma família rica italiana que dividia a mesma mansão, os Ferretto, composta por Marcelo, interpretado por José Wilker, que se casou com Francesca Ferretto, vivida por Teresa Raquel, por puro interesse. Paralelamente ao seu casamento, ele tinha uma longa relação de 20 anos com a Ana, personagem de Susana Vieira, com quem teve 3 filhos, além de esconder de todos o seu romance com Isabela Ferretto, feita por Cláudio Hanna, que é sobrinha de Francesca. Além de Isabela, Marcelo e Francesca também viviam na mansão o casal Eliseu, interpretado por Gianfrancesco Guarnieri, e a Filomena, personagem de Aracy Balabanian, que é irmã de Francesca. E ela tinha ainda outras 2 irmãs, a Romana, personagem de Rosa Maria Murtinho, e a Carmela, vivida por Ioná Magalhães, com seu marido Adalberto Vasconcelos, vivido por Cecil Thierry, que eram os pais de Isabela. Então esse círculo da família se fechou, mas tinha também o Bruno, personagem de Alexandre Borges, que estava estreando na emissora, que fazia o papel de um garoto de programa adotado por Romana como filho e se tornou amante de Isabela. Haviam outros núcleos, todos ambientados em São Paulo, com ênfase para os bairros da Moca e do Bexiga, devido à grande concentração de descendentes de italianos que tem por lá, e teve gravações em várias regiões da Itália também. Uma das famílias que chamou muita atenção na novela e que gerou bastante identificação com o público foi composta pelo pai Kleber Noronha, vivido por Antônio Pitanga, pela mãe Fátima, interpretada por Zezé Mota, e pelos filhos Sidney, interpretado por Norton Nascimento, Jefferson, vivido por Luís Mendes, e Patrícia, personagem de Camila Pitanga. Silvio de Abreu quis retratá-los como personagens de classe média, diferente do que as novelas costumavam fazer, sempre colocando os atores negros como empregados.
em papéis secundários. E não bastasse o risco de a condição social dos personagens ser rejeitada pelo público, que era bem conservador na época, né? E preconceituoso também. Não é muito diferente de hoje. Mas isso não aconteceu. Essa rejeição não aconteceu. E o Jefferson ainda era gay, né? Esse tema ainda era muito polêmico, né? Sobretudo porque ele tinha uma relação afetiva com outro personagem, o Sandrinho, vivido por André Gonçalves, que chegou a ser agredido na rua devido ao seu papel na novela. Outro tema também abordado, né, ainda dentro dessa família, foi a relação interracial. O Kleber não admitia o namoro de sua filha com um rapaz branco e louro. E ainda tinha a questão da prostituição, né, de outro núcleo já, que era vivida pela personagem da Quitéria, quarta-feira, interpretada por Vera Holtz. Ela atuava como tal, né, por vocação, ou seja, não era nenhum drama. Tinha também um quadrilátero, ou seja, um cara que gostava de uma moça mais jovem, cuja mãe se apaixonava pelo filho do cara que gostava da sua filha. No caso era o Zé Bolacha, personagem de Lima Duarte, que gostava de Irene, vivida por Viviane Pasmanter, que era filha de Helena, personagem de Natália do Vale, que gostava do Juca, interpretado por Tony Ramos, que é filho do Zé Bolacha. O autor também resolveu abordar a questão dos menores abandonados, com a personagem Júlia Braga, interpretada por Glória Menezes. Ela era uma milionária, né, que se envolveu em uma campanha em prol dos menores abandonados. E também sobre as drogas. Isso foi outro tema abordado pelo autor, através do personagem Lucas, de Pedro Vasconcelos, que tinha dificuldade em se manter distantes, né, dos entorpecentes, o que é uma grande realidade. As pessoas, depois que saem da clínica de recuperação, não quer dizer que estão totalmente livres, né, das drogas, do vício. E novela boa, que a novela boa não pode ficar sem pelo menos um bordão. No caso de A Próxima Vítima, o Socorro, da Karina, personagem de Débora Seco, caiu na boca da galera. Porque pra aguentar essa fera aqui é fogo, né? Socorro, né, Tonico? Era como ela reagia a qualquer coisa, né? Socorro servia como capaz, fala sério, coisas assim. A vinheta de abertura mostrava várias pessoas em lugares distintos de São Paulo que, após serem focalizadas por uma mira de arma, desapareciam sob o efeito de um disparo ao som de Vítima, música de Rita Lee. Da sua janela indiscreta. Essa mira também era usada nos finais de cada capítulo, quando a imagem de personagem congelava e se rompia ao som de um disparo. Apesar dessa referência a uma arma de fogo, o vilão utilizou maneiras diferentes para tirar a vida de suas vítimas. Cada uma partiu de um jeito diferente. O Arnaldo Roncalho, vivido por Reginaldo Faria, do signo de Cavalo, foi atropelado pelo Opala Preto, o carro que escondia a identidade do assassino. Essa foi a primeira ação do vilão mostrada ao público logo no primeiro capítulo. Guarde essa informação. E ainda na primeira semana, no capítulo 6, Hélio Ribeiro, personagem de Francisco Cuoco, do signo Tigre, foi envenenado por um uísque na sala VIP de um aeroporto junto com Francesca. Mas nesse caso tem uma surpresa no final da novela. Depois tivemos que esperar mais de um mês para ver o Josias da Silva, interpretado por José Augusto Branco, do signo Cachorro, ser empurrado na linha do trem no capítulo 35. No capítulo 60, o Opala Preto entrou em ação outra vez. Fechou o carro de Júlia Braga, do signo Serpente, e o vilão desceu do seu automóvel e disparou a queima-roupa na mulher, que não resistiu e partiu para outros planos. Depois disso, Silvio de Abreu resolveu dar um respiro aos personagens. Ou não, né? Só aumentou a tensão porque ficou a expectativa de quem seria a próxima vítima. E como perderia também a sua vida. Essa era outra questão, não era só quem ia morrer, era como ia morrer cada personagem, que gerava especulação entre os espectadores. E foi a Ivete Bezerra, vivida por Liana Duval, do signo Cabra, que levou uma coronhada na cabeça dentro de casa no capítulo 91. Ela já tinha sofrido um atentado e desde então fingia uma invalidez total para continuar viva. No capítulo 117 aconteceu um crime extra. Isabela Ferreto disparou em Andréia Barcelos, vivida por Vera Gimenez, a mãe da Luciana Gimenez, que trabalhava em um frigorífico da família Ferreto. Depois de disparar, Isabela empurrou o carro dela com ela dentro, em uma represa. O assassino oficial voltou a atacar no capítulo 133, quando empurrou Kleber Noronha, do signo de Dragão, no posto do elevador do prédio onde ele morava. 2 meses depois, no capítulo 178, Ulisses, o personagem de Otávio Augusto, perdeu a vida em uma explosão no depósito de gás da pizzaria. No capítulo 190, Isabela voltou a atacar e deu um fim em sua tia, Romana, com a ajuda do seu filho amante, o Bruno. Romana foi afogada depois de ter sido dopada. E 10 capítulos depois, no de número 200,
Eliseu Giardini foi asfixiado por monóxido de carbono após levar uma coronhada na garagem de sua própria mansão. Ele foi a última vítima do vilão anônimo. Francesca voltou no último capítulo, no entanto, outras 2 mortes foram reveladas. Lembra que eu te falei para guardar aquela informação lá? O Didio de Angelis, vivido por Carlos Eduardo Dolabella, levou alguns disparos em 1968 para queima de arquivo. E a Leontina Mestieri, vivida por Maria Helena Dias, caiu do cavalo, cuja sela tinha sido afrouxada de propósito. Ambos perderam suas vidas em uma época antes do período contemporâneo da novela, mas tinham sido vítimas do mesmo assassino em série. Então foram 10 queimas de arquivo do vilão anônimo e mais 2 vítimas feitas por Isabela. Como as revistas de TV sempre publicavam com antecedência o que acontecia nas novelas, naquela época a revista Contigo era mais forte no segmento, Silvio de Abreu escrevia cenas falsas para despistar a imprensa. E devido à grande repercussão sobre o último capítulo, o diretor, Jorge Fernando, cogitou exibir a revelação do assassino ao vivo. Mas desistiu da ideia porque alguns atores já tinham compromissos e ele ficou com medo de acontecer alguma falha técnica, ou vai que os atores também errassem o texto e tivessem que improvisar. Então, as cenas foram gravadas 2 horas antes de ir ao ar, para evitar vazamentos, revelando que o assassino era Adalberto. Ele tirou a vida dos que foram testemunhas de um crime cometido por ele mesmo em 1968. Mas como a novela estava sendo transmitida em Portugal, a emissora de lá ficou com medo que a repercussão que aconteceu no Brasil afetasse a audiência deles. Então Silvio de Abreu escreveu outro desfecho para a novela. Para isso, ele teve que fazer alguns ajustes nos capítulos que ainda não tinham sido exibidos lá na Europa. E o assassino foi o Ulisses. Lembra que ele tinha morrido em uma explosão de gás? Na segunda versão ele não morreu e eliminava as testemunhas que tinham deixado seu pai ser preso por um crime que não havia cometido, ou seja, agia por vingança. Esse final foi exibido também na reprise do Vale a Pena Ver de Novo em 2000. E para despistar a imprensa internacional, foi dito que seriam gravados mais 3 finais diferentes. E até pode ser que tais finais foram escritos mesmo, mas só os 2 foram gravados. E são os únicos que foram disponibilizados. O primeiro capítulo de A Próxima Vítima alcançou 52 pontos de média, a menor audiência registrada foi de 40. A novela se manteve na casa dos 50, e no último capítulo a média foi de 64 pontos, com picos de 68. Ainda que tenha sido um número muito alto, a Globo ficou meio frustrada porque esperava atingir 70 pontos. A novela teve 2 álbuns musicais, a trilha sonora nacional com a atriz Camila Pitanga na capa, e a trilha sonora internacional com o ator Selton Mello na capa. O escritor e advogado Péricles Crispim entrou na justiça pedindo a suspensão da novela por acusação de plágio. Segundo ele, a trama foi baseada em pôr um raio de luz, uma sinopse que ele enviou à Globo em 1991, mas teve seu pedido indeferido, ou seja, rejeitado. A TV Globo chegou a inverter os horários de transmissão do Vale a Pena Ver de Novo com a sessão da tarde, a partir do dia 17 de fevereiro de 2014, para que o público pudesse acompanhar a reexibição de A Próxima Vítima no canal Viva, sem perder o horário de reprise no canal aberto. A novela tinha estreado no dia 9 de setembro de 2013 e foi até 18 de junho de 2014. Na Globoplay foi disponibilizado na íntegra no dia 26 de setembro de 2022, com os 2 finais. Os olhos que aparecem no final da vinheta da novela são de um dos profissionais da equipe de gravação. Eu acho que o olho dele é muito expressivo e de repente eu acho que vai funcionar para fazer ele virando o olho que busca em São Paulo inteiro a próxima vítima. Várias cenas da novela foram gravadas ao ar livre ou em locações reais. A barraca do Juca, por exemplo, estava instalada no mercado municipal de São Paulo e foi efetivada no local. Existe até hoje. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher questionou o fato de Isabela apanhar sempre dos seus amantes. Ela levou muitos tapas na cara, foi empurrada da escada da mansão no dia do seu casamento, ao ser flagrado com outro homem, e em uma outra ocasião levou vários golpes de facas do Marcelo. Uma foi em seu rosto, que a deixou com uma cicatriz enorme. Em 2012, o portal Terra elegeu A Próxima Vítima como uma das 50 melhores novelas de todos os tempos. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau.